Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos, boa semana, Shavua Tov. Eu queria, nesse ponto em que abrimos essa jornada cultural e essa virada cultural, esse momento de estudo, comentar como é interessante o nosso calendário judaico. Nós estamos aqui hoje marcando uma data que, na verdade, aconteceu há mais de 3.000 anos. O recebimento da Torá, que virou, na verdade, uma referência universal sobre ética e sobre mandamentos que, se fossem seguidos pelo mundo, a gente talvez estivesse num momento melhor na humanidade. Mas é conhecimento e educação a parte mais fundamental, talvez, do que a gente vem trazendo nessa herança judaica de tantos anos, e é uma alegria poder, nessa noite, marcar de novo esse ponto na passagem do calendário judaico. É também um momento de tristeza, evidentemente, porque nós vivemos hoje essa pandemia que a gente nunca imaginou que pudesse pular da história lá de trás e vir para o presente novamente. E, com muita tristeza, a gente passa por esse momento e, apesar também de lembrar de tantas perdas e com muita tristeza todos os que estão sofrendo nesse momento, a gente precisa ir em frente e vamos hoje dedicar também nossos estudos, nossas discussões e debates a esse momento tão sensível pelo que passa o mundo. E esse é um momento também de muita apreensão, particularmente para nós judeus, pelo que está acontecendo em Israel. É impossível ficar agora sem estar com o telefone celular aqui ao lado, acompanhando os últimos acontecimentos, numa noite muito dramática que estamos vendo, mais uma vez, foguetes e mísseis voando sobre cidades de Israel, o que nos deixa num momento de muita apreensão. Nós passamos, como judeus, séculos, milênios, com uma perseguição brutal, fugindo de lugares, fugindo de países, sendo vítimas de massacres e perseguições das mais diversas formas ao longo de mais de 2.000 anos. E depois desse período, nós somos a geração privilegiada de estarmos nesses últimos pouco mais de 70 anos, vivenciando ao lado de Israel um momento mais de independência e de tranquilidade do povo judeu entre todas as nações que nós vivemos. Mas isso nos afeta e nos importa extremamente. Nós precisamos ter a consciência o tempo todo dentro do nosso calendário da relevância, da diferença que faz a presença de Israel, que nos defende em qualquer lugar do planeta, que está lá para marcar uma temporada onde jamais, de novo, o povo judeu, ao contrário do que aconteceu nesses 2.000 anos anteriores à fundação de Israel, vai aceitar a perseguição, vai aceitar o tratamento que a humanidade deu a essa nação. E hoje, quando nós vemos incêndio em sinagogas em Israel, quando vemos a tentativa do Hamas de destruição, nós não podemos aceitar, nenhum de nós, em qualquer lugar que estejamos desse planeta. Então, nesse momento que nós abrimos esse Tikkun de Shavuot, eu conclamo todos a permanecerem atentos, unidos e com todas as nossas forças energéticas voltadas para Israel nesse momento. Um foguete em Israel é um foguete em cima da nossa cabeça. Uma ameaça a Israel é uma ameaça ao povo judeu, aonde ele estiver. Isso é inaceitável e nós precisamos estar unidos com os nossos colegas, companheiros, concidadãos judeus que hoje moram em Israel, estão lá, da mesma maneira que eles sempre saíram de Israel para defender o povo judeu, aonde for que ele esteja ameaçado. Com isso, eu queria começar essa primeira sessão do Tikkun, que tem um tema extremamente importante, que hoje na CIP a gente trata com a maior relevância estratégica, dada a sua importância e o seu impacto, que é a questão
do judaísmo do futuro. E nesse formato, então, com os rabinos da CIP, a gente pretende ter aqui um bate-papo, uma conversa em torno de algumas questões e algumas perguntas que são referências importantes a essa questão central sobre a maneira como que nós vamos transferir essa herança maravilhosa que nós recebemos ao longo de tantas gerações para as futuras. No caso da CIP, nós estamos comemorando 85 anos de existência e estamos preocupados e interessados no que vai acontecer nos próximos 85 anos, pelo menos. Então, com muita propriedade e muita satisfação, nesse caso, eu gostaria de abrir aqui essa conversa. E eu tenho também algumas perguntas, mas a ideia é fazer esse exercício no modelo bate-papo, onde a gente possa trocar aqui perguntas entre nós e com isso, conduzir uma riquíssima discussão sobre como nós vemos o judaísmo do futuro. Eu queria só fazer uma provocação inicial e vou passar a palavra, então, para vocês, do Rabinato, mas eu queria comentar aqui nesse momento que nós, na CIP, sim, quando olhamos e temos estudado com muita profundidade as tendências no mundo judaico, vemos o futuro do judaísmo com muita preocupação. A gente percebe hoje, talvez por causa da situação de facilidade como o mundo judaico hoje está integrado na sociedade maior, talvez um menor interesse, uma menor preocupação ou uma maior concorrência com outros temas e outras motivações e interesses. Mas o fato concreto, medido estatisticamente, é que hoje existe um risco muito grande para as futuras gerações não terem uma massa crítica de gente interessada em levar adiante o judaísmo como é necessário. E eu acho que isso é muito importante, nos preocupa, e a gente hoje discute bastante como encontrar relevância para desenhar esse judaísmo do futuro, de modo que a gente reverta essa tendência e mais judeus estejam interessados em levar essa corrente pelos próximos milênios também. Então, com isso, eu queria passar a palavra para vocês, ver, Rogério, quem é o primeiro que se anima com as perguntas. Eu tenho as minhas aqui, mas quero dar uma chance boa para vocês começarem primeiro. Mário, vou permitir aos meus colegas, Rubem, Michel, Tati, quem se aventura aqui a sua primeira a jogar uma pergunta. Estou vendo o Rubem balançando a cabeça, acho que ele tem uma pergunta. Eu pensei que era para responder a pergunta do Mário, pensei que a provocação do Mário já era a primeira pergunta para nós respondermos, mas como quiserem. Formulo uma pergunta ou respondo? Posso então fazer, Rubem? Eu tenho aqui uma provocação inicial que acho que faz parte desse contexto. Eu queria... A gente não pode discutir o judaísmo do futuro sem entender o que é exatamente o judaísmo. Olha a expertise do presidente, que ele já formulou uma pergunta e já no caminho já formula uma segunda. Tá ótimo, muito bem, vai lá, Mário. A pergunta central, Rubem, é o seguinte: o judaísmo é uma religião, é uma civilização, é as duas coisas? Qual é mais pesada? A gente não pode discutir para onde a gente vai sem saber qual é a nossa identidade no ponto de partida. Eu acho que o judaísmo é mais do que uma religião. A palavra religião é uma palavra cristã. Depois de anos de dizer isso a respeito do judaísmo, que o judaísmo não se vê a si próprio apenas como uma religião, porque a religião é uma palavra cristã, descobri que o budismo também não, e o hinduísmo também não, e o islã também não. Então parece que somente que a palavra é tão cristã que somente o cristianismo reconhece que é uma religião. Obviamente existem conteúdos religiosos no judaísmo. Eu gosto de dizer que a palavra religião, em hebraico se diz dat, e é uma palavra de origem persa, não de origem hebraica, e aparece na Bíblia falando da lei. Não necessariamente, por exemplo, que data melech, segundo o Egito do rei, e não necessariamente algo vinculado ao que hoje entendemos por religião. O judaísmo fala de comércio, fala de agricultura, fala de vizinhança, e não necessariamente, ou não somente,
do vínculo entre um ser humano e o divino. A não ser que queramos entender o vínculo com o divino como Spinoza, que tudo é divino, tudo é Deus também, ou algumas visões místicas, mas a princípio o Deus natural, o Deus mais convencional, não é suficiente para definir o judaísmo. Se bem que dentro do judaísmo existe muita religiosidade, nada no judaísmo é somente religião. Eu acho que não existe nenhuma prática que possa ser feita somente por religião, assim como não existe nenhuma prática no judaísmo que não tenha algo de religioso também. De qualquer modo, a primeira provocação que vai direto ao assunto do futuro, na minha opinião, o que vai ajudar a que mais pessoas estejam dentro ou se aproximem é a profundidade, a relevância e a diversidade, na minha opinião. Quanto mais diversos, mais relevantes e mais profundos sejamos, mais provavelmente vamos conseguir que mais pessoas fiquem conosco enriquecendo esse judaísmo. Muito interessante, e eu acho que esse ponto deveria ser interessado por todos os nossos colegas. Por favor, então agora eu pediria, na sequência, para vocês comentarem quem quer seguir nesse ponto. Eu sigo, Mário. Vou retomar nosso primeiro encontro. Eu nem sei se você lembra, eu menciono essa data com alguma frequência. Foi em 2013. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, voltar para o Brasil, e você era presidente da FISESP. E o Shidrug fez um evento de abertura em que a gente comentava um vídeo de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém falando sobre o Pew Report, e que pintava um futuro negro para o judaísmo americano. Por acaso, essa semana que terminou, saiu uma nova versão do Pew Report, já naquela ocasião, em 2013, eu dizia que não compartilhava esse pessimismo. Tendo vivido todo o dinamismo do judaísmo norte-americano e tendo visto como existem iniciativas criativas para dar significado, eu acho que a gente está saindo de um momento ruim. A gente está saindo de um momento em que o judaísmo adormeceu. E talvez os números ruins que a gente veja hoje são resultado desse período em que o judaísmo teve adormecido e que perdeu relevância na vida das pessoas. Mas eu acho que a gente está hoje num momento bom, em que as pessoas estão buscando resgatar essa relevância. Então, eu não compartilho desse pessimismo. Mas com relação à tua segunda pergunta, que é se o judaísmo é civilização, é religião, tem um jeito americano de falar, que você fala assim, mas é A ou B? É um jeito bem rabínico, os americanos respondem sim. E aí a pessoa que fez a pergunta fala, mas é sim A ou é sim B? Aí você responde sim. Então, o que eu gosto de pensar, e aí eu acho que muito inspirado por Mordechai Kaplan, é pensar no judaísmo como civilização, mas imaginar a imagem que eu tenho na minha cabeça é de uma árvore. E a raiz dessa árvore é a sua dimensão religiosa. O que a gente olha da árvore não é só a religião. A gente, às vezes, até vê pedaços da raiz da árvore que passam para cima da terra. Mas a gente vê as expressões culturais, as expressões artísticas, as expressões políticas, as expressões esportivas. A gente vê um monte de expressões judaicas, não só as expressões religiosas. Quando a gente corta a árvore da sua raiz, ela não vive por mais muito tempo. Então, a religião judaica ela é diversa, ela é plural, tem um monte de manifestações, mas quando a gente separa esse corpo da civilização judaica, da sua dimensão religiosa, a experiência histórica, eu acho, é que depois de pouco tempo, essa árvore começa a murchar. Como uma flor que é podada, a gente coloca no vaso, ela dura alguns dias, mas rapidinho ela murcha. Essa é a minha resposta, passar a palavra aqui para os meus colegas. Muito bem. Vou deixar a Rabina Tati por último, só dessa vez, mas vou pedir ao Michel, então, na próxima rodada a gente inverte. Michel. Com prazer. Mário, em relação a como
fazer com que o judaísmo seja convidativo, seja atraente, eu acho que esse desafio começou, de alguma maneira, com o nascimento dos movimentos liberais no século XIX, né? Quando a gente sai do isolamento e é inserido na sociedade europeia, de repente, o europeu podia escolher se ele ia na ópera ou se ele ia na sinagoga, se ele iria assistir uma peça de teatro ou se ele ia participar de alguma programação judaica. E a maneira como a gente respondeu isso historicamente foi fazendo com que a sinagoga se transformasse num lugar atraente, em todos os sentidos. Começando do ponto de vista arquitetônico, passando pela estética dos serviços religiosos, o coral, o rabino, o razan, a reza foi diminuída, foi reduzida, para que as pessoas tivessem mais vontade, mais interesse de estar lá, e assim por diante. Eu acho que essa história, de alguma maneira, continua nos nossos dias. As pessoas são livres para estarem conosco ou não estarem conosco, estarem próximas das instituições judaicas no geral, inclusive a sinagoga, ou estarem distante delas. E o que vai definir, o que vai decidir esse jogo é a nossa capacidade de reinvenção. É fazer, por exemplo, esse tikkun maravilhoso em meio à pandemia, quando a gente poderia dizer não dá para se reunir, não dá para fazer, está tendo uma pandemia, a gente falou, não, vamos utilizar tudo que tem à disposição de tecnologia e vamos encontrar uma forma criativa e profunda de continuar perto da comunidade. Aquilo que a gente tem feito desde que começou a pandemia, de passar todos os nossos serviços religiosos para o streaming e fazer um esforço para que a qualidade dessa transmissão seja a mais elevada possível. E as pessoas reconheceram isso e continuaram próximas de nós. Então, essa criatividade, essa capacidade de reinvenção, ela vai ser essencial e as pessoas vão ter liberdade de estarem ou não próximas de nós. E, finalmente, sobre a questão de civilização e religião e etc., para responder essa pergunta, eu resgato um texto definitivo do Chaim Nachman Bialik, que escreveu sobre a relação entre Agadá e Alahá, que escreve sobre a relação entre o mito e a prática. E, na verdade, os judeus estão todos eles mais próximos, ou de um ou de outro. Mas, na maneira como eu enxergo, um não fica de pé sem o outro. E é isso que defende Bialik no seu famoso artigo. Então, você pode ser um judeu secular e estar mais distante da prática e estar mais próximo dos valores. Mas, em algum momento, só os valores não serão suficientes. Você vai precisar da prática. Porque é a prática que faz com que esses valores tenham uma linguagem particular, que é a linguagem judaica, e não se misture nos valores que toda a humanidade tem de forma geral. O que sustenta o caráter judaico dos nossos valores é uma prática específica. Agora, se você ficar somente com a prática, você também vai ter um problema. Porque em algum momento a prática passa a negar os próprios valores que originaram essa mesma prática. Você precisa manter um diálogo saudável entre a filosofia e a prática, entre o ritual e o valor que dá origem ao ritual. Só para que isso não fique teórico demais, Shavuot é um exemplo disso. Nós comemoramos de uma maneira particular o recebimento da Torá. Nós temos a história. Nós, no Monte Sinai, nos encontrando com Deus, um momento de revelação e de intimidade. Mas é uma história que, por si só, não fica em pé. Ela precisa de uma prática que a acompanhe e a eterniza. Se não fosse a prática, essa história teria sido já esquecida, como tantas outras foram esquecidas. Por outro lado, a prática sem o mito não faz qualquer sentido. E é no diálogo entre o ritual e a história, e os valores e os mitos, que se dá o judaísmo, em uma medida maior ou menor. Acredito que estamos todos jogando o mesmo jogo. Muito legal. Rabina Tamara Chagas, nossa querida Tati, que estreou
brilhantemente no Kabbalat Shabbat de ontem, com seu ainda castelhano, espanhol, mas brevemente em português. Por favor, seus comentários. Amén, amén, brevemente en portugués. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo hacemos para que más gente esté interesada y envolvida en nuestras comunidades y en nuestro judaísmo? Tiendo a acordar con el rabino Rubén y decir que la relevancia, el pluralismo y la profundidad son tres aspectos básicos que necesitamos prestarles atención y hacer mucho trabajo. Y me parece que si la preocupación es con respecto a las generaciones futuras, nuestra dedicación tiene que estar puesta en nuestros jóvenes, en el trabajo y en la educación de ellos. Y creo yo que son ellos mismos los que son capaces de abrir las puertas para otros jóvenes, invitarlos a formar parte. Es la comunidad misma la que puede atraer a más gente a la comunidad. Con respecto a si el judaísmo es una religión o una civilización, yo en mi experiencia a elegir que el judaísmo es por sobre todas las cosas un pueblo con una cultura, un idioma y una religión. Y me parece que en ese sentido me acerco más a las ideas del rabino Soloveitchik, que habla de no solo una historia en común, sino un destino en común. Me parece que la idea de el verse como parte de un pueblo que camina hacia adelante, recordando y respetando su historia, pero por sobre todas las cosas, teniendo una visión de futuro de quiénes podemos ser y quiénes debemos ser. Muito bom, excelente. Muito bem, eu proponho agora que na próxima rodada alguém levante uma pergunta, quem se anima a ser o primeiro provocador e os demais oferecerão suas reflexões. Rabina Tati, se você tiver a pergunta, agora você pode ser a primeira. Tengo una pregunta. Mi pregunta está ligada a la pandemia y la crisis, y lo que esta crisis nos enseñó y las oportunidades que nos brindó. Y mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de la Tzipi en un judaísmo del futuro que cruza los límites locales? Cruza los límites locales a través de las innovaciones tecnológicas y nos invita a tener participantes afines en lugares que ya no son la cercanía de nuestra comunidad física. Tati, tem uma história no Brasil, tinha um debate para prefeito de São Paulo, em que o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente do Brasil, foi feita uma pergunta para ele, ele virou para o jornalista e falou: Boris, a gente tinha combinado que você não ia fazer essa pergunta. Então, a gente não combinou, Tati, mas essa era a minha pergunta. Então vou eu aqui primeiro. Eu acho que tem uma responsabilidade, Tati, porque a CIP está reconhecendo o seu papel nacional. E a tecnologia permite que a CIP chegue a lugares onde antes a gente não chegava. As nossas palestras hoje são acompanhadas por pessoas do Brasil inteiro. Nossos serviços religiosos têm pessoas do mundo inteiro. Esse Tikkun, a gente, quando terminar, a gente vai ver, mas vai descobrir que no mundo inteiro teve gente que passou esse Tikkun com a gente, coisa que até 2019 era inconcebível. Mas com isso vem uma responsabilidade, porque comunidades que têm o potencial da CIP, que tem a capacidade econômica, financeira, de recursos humanos,
tem também a chance de abafar o desenvolvimento de outras comunidades. Passa a ser tão fácil acompanhar o que a CIP faz. O incentivo para que comunidades em outras partes se desenvolvam passa a ser menor. Eu acho que a gente precisa tratar com muita responsabilidade esse potencial impacto e pensar como, ao mesmo tempo que a gente leva a nossa atuação para lugares onde antes a gente não chegava, a gente também precisa pensar como a gente encoraja e a gente apoia que as comunidades locais continuem se desenvolvendo e como a nossa expertise pode servir de ajuda e não de empecilho para o desenvolvimento de outras comunidades. Muito bom. Começar no mudo. Obrigado. O gancho do que estava dizendo o Rogério, até porque, assim como a pergunta do Rogério era a mesma pergunta da Tati, eu ia dizer algo nessa direção, então essa parte já não vou dizer, ou seja, a responsabilidade por aquelas comunidades menores, concordo, esse é um dos desafios. Eu vou formular minha resposta da seguinte forma. Tati, você também, de algum modo, colocou dois assuntos dentro de um, que é o que aprendemos com a pandemia e qual é o lugar da CIP nessa nova realidade, certo? Então, eu acho que o que aprendemos com a pandemia, várias coisas. Uma delas, para mim, aquela a qual mais eu volto, é a ideia da vulnerabilidade de todos e a força de todos. Eu acho que aprendemos as duas coisas. O mero fato de que todos podemos ficar doentes, todos podemos contaminar, todos podemos evitar a contaminação dos outros, ou seja, todos podemos curar e salvar os outros. É algo que o judaísmo vem dizendo isso há muito tempo, de formas diversas. Mas a pandemia o colocou de um modo extremo. Extremo. E toda tentativa de insistir em que isso pega mais em aquele que é XY, é muito relativo. Muitas pessoas que não são XY e que pegaram ou não pegaram a pandemia. Então, a responsabilidade de todos por todos, o lugar do indivíduo e do coletivo, como nos conduzimos uns com outros, quem é forte e quem é fraco, quando, é um dos principais aprendizados pelo menos uma das principais mensagens que a pandemia nos brinda. Se vamos conseguir aprender ou não, não sei. E por isso, a respeito da segunda parte, qual é o lugar da CIP, eu não sei qual é o lugar, eu posso dizer quais são os desafios. Um é esse, concordo muito com o Rogério, ao mesmo tempo responder, ser comunidade para todo aquele que quiser e puder, e ao mesmo tempo ajudar a outras comunidades a que existam também. Eu acho que junto com isso, ou parecido com isso, acontece algo a mais, e é como ser comunidade nas circunstâncias híbridas. Porque em algum momento terminará a pandemia. E ao mesmo tempo pessoas vão querer vir presencialmente e outras não vão poder vir presencialmente e vão querer continuar conosco. Como é essa comunidade de pessoas que somente se veem na tela? Como são esses vínculos? E o que acontece com aqueles que não podem ser vistos ou ouvidos na tela? Porque eles são surdos, ou porque eles são cegos, por exemplo. E aqueles que não têm meios. E como fazer para que aqueles que sim podem se ver, se encontrem também, se sintam vinculados ao corpo que é o outro, e não somente à imagem. Muito bem. Michel. Tati, eu penso que esse desafio ele não é novo na história da CIP, porque a CIP tem um histórico de uma participação na sociedade muito relevante. Né? A CIP sempre fez diálogo interreligioso, a CIP sempre participou dos debates políticos mais importantes do país, etc. Então, a pergunta, o quanto nós nos dedicamos para fora e o quanto nós nos dedicamos para dentro, ela foi uma pergunta sempre presente na história da CIP.
né? Eu pertenço a essa comunidade desde que eu nasci, e eu me lembro que esse debate sempre esteve presente. Quanto o rabino estará se dedicando a questões amplas da sociedade brasileira e quanto o rabino vai se dedicar a questões paroquiais, a questões mais próximas dos frequentadores. A novidade agora é que, além de fazer diálogo interreligioso e de participar de debates políticos, a gente tem possibilidades novas. A gente tem possibilidade de dar aulas para pessoas que moram muito longe da gente. A gente tem possibilidade de assumir processos de conversão de pessoas que moram muito longe. A gente tem a possibilidade de participar da discussão dos Bnei Anusim, que será um dos painéis da madrugada desse Tikkun. Nós temos a possibilidade de transmitir nosso Shabbat para pessoas que estão longe. O Shabbat era o momento íntimo da comunidade. O Shabbat era o momento em que o rabino conversava só com aquelas pessoas que estavam dentro da CIP. Intimidade na CIP significa 400 pessoas, tudo bem. Mas eram 400, não eram 4.000. Agora nós estamos conversando com 4.000 pessoas no Shabbat. Nós não vamos conseguir dar o carinho, o apoio pastoral que essas 4.000 pessoas precisam ter. Então, essa é a novidade. A novidade é, na minha opinião, que também naqueles momentos que eram momentos de intimidade da comunidade, passaram a ser momentos que atingem muito mais pessoas, e a necessidade da gente conversar internamente e aprofundar o debate do quanto nós queremos ser gigantes e quanto podemos ser gigantes, sem abandonar aquele que precisa do olho no olho, aquele que precisa do contato pessoal, porque se a gente deixar de ter o contato pessoal, a gente deixa de ser comunidade. É o que eu falo muitas vezes, se o rabino fizer uma prédica mais ou menos no Yom Kippur, ele será desculpado, mas se ele faltar no momento da morte de um dos seus congregantes e não estiver lá com aquela família para dizer uma palavra e para dar um abraço, aquilo não vai ser esquecido. Aquilo não vai ser esquecido. E esse é o lado muito desafiador do rabinato e da comunidade. Se eu puder completar, então, acho que eu tenho direito também, né? Somente perguntar. Eu queria dizer o seguinte, acho que esse ponto que você colocou, Michel, na resposta da pergunta da Tati é fundamental. E eu enxergo essa diretoria, esse conselho, esse grupo que hoje, entre voluntários e profissionais, dirige a CIP, como tendo a percepção muito evidente, muito clara, de que a CIP tem hoje uma oportunidade, mas também uma responsabilidade e quase, eu diria, uma obrigação de endereçar essa questão que a Tati levantou, combinar isso que a gente falou no começo dessa conversa sobre as tendências do judaísmo, com esse cenário que nós quebramos barreiras físicas e hoje temos um alcance muito maior, e, de fato, exercer um papel protagonista fundamental nessa questão do destino e do futuro da comunidade judaica e montando uma verdadeira combinação de, ao mesmo tempo, uma expansão litúrgica que reconheça a diversidade, a amplitude dos interesses, as diferentes afinidades que existem dentro da comunidade judaica, com uma também formação educacional de conteúdo, uma verdadeira academia de estudos judaicos, com diversidade de conteúdos, com diversidade de profundidades, com uma diversidade de públicos também, com graus diferentes de interesse. E é isso que nós vamos colocar, Tati, como uma enorme prioridade. E justamente para não perder o toque, esse toque essencial que o Michel descreveu, de que, ao mesmo tempo crescendo e expandindo, a gente não perca a sensibilidade da comunicação individual, justamente nós trouxemos você para ampliar o quadro do rabinato e seguiremos crescendo dessa mesma maneira para que a gente possa combinar o individual, o particular, com o universal, com o crescimento e com a expansão. Eu pediria ao Michel, então, agora, para dar o pontapé na próxima rodada. A gente, com muita frequência, vê as pessoas justificando o judaísmo
e utilizando episódios desafiadores ou difíceis da nossa história como motivo principal da sua prática judaica ou da sua identidade judaica. Não queremos ser judeus nem por Hitler, nem por Ahmadinejad, nem pelo Hamas. Queremos ser judeus por Avraham, por Miriam, por Dvorá, talvez por Ben-Gurion, mas pelas figuras e Golda Meir, vamos nos manter igualitários. Pelas figuras que nos inspiram de forma positiva e não como reação aos nossos inimigos. A pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês destacam de positivo e único no judaísmo que seja capaz de falar a geração de hoje? Muito boa. Uma coisa a cada um. Tikkun Olam. Pero no en el sentido de mejorar al mundo todo, sino en el sentido de círculos concéntricos. Mejorarse a uno mismo, a su comunidad, a su sociedad y así al mundo. Una visión de redención es lo que elegiría para destacar. Un futuro mejor. Rogério. Michel, só falei para a Tati que ela fez a pergunta que eu queria fazer, então teve essa conversa. E eu acho que a tradição judaica do debate, o que gera uma tradição religiosa muito pouco dogmática, em que quase tudo pode ser questionado e quase tudo é questionado. Certo? Se a gente olha nas páginas do Talmud, os nossos antepassados tinham muito mais coragem do que a gente, muito mais chutzpah do que a gente, para fazer as perguntas mais difíceis. E eu acho que no momento que a gente está vivendo, um momento de revisão de paradigmas, de questionar verdades que a gente considerava absoluta, essa tradição judaica efetivamente tem muito a adicionar, não só para a juventude, mas para judeus de todas as idades. Boa. Rubem. Já que já disseram duas das que pensei, e tenho que dizer uma é mais fácil, mas é mais difícil porque eu estou entre duas. Eu acho que a empatia, num modo bem amplo e bem diverso, e se expressa especialmente no judaísmo. Eu vejo empatia em Abraão quando discute com Deus sobre Sodoma, e em Moshe, e nos Macabeus, e nos Halutzim, nos textos. Me parece que a ajuda social, tentar se ver no outro, a discussão crítica é parte disso, entender o outro como eu e ao mesmo tempo completamente diferente. O tema desse Tikkun tem a ver com isso também. De algum modo, todos somos todos e ao mesmo tempo todos somos completamente únicos. E por isso, cada um pode assumir a responsabilidade de todos e ao mesmo tempo tem que aceitar que é único, que todos são insubstituíveis, que tem que cuidar dos outros e tem que cuidar de sua unicidade, porque é único. Esse jogo duplo, que os sábios disseram há muito tempo, que de um só Adão, Deus fez um monte de idênticos diferentes, me parece que captura muito essa mensagem. Boa. Eu diria o seguinte: se a palavra resiliência não existisse, só de conhecer a história da civilização e do povo judeu, ela seria óbvia. E eu acho incrível, quando a gente olha para trás, tantos momentos tão sutis e tão delicados que o povo judeu, a civilização judaica, praticamente chegou no limite do abismo do desaparecimento, por conta de tantas
injustiças e tantas perseguições. Essa fascinante história de uma formação totalmente baseada em princípios, em ética, em moral, adotada universalmente por outras religiões e até pelas pessoas sem religião nenhuma. E, apesar disso, incrivelmente, esse povo segue sendo perseguido injustamente a ponto da iminência do seu desaparecimento. Entretanto, ao invés de reagir e se tornar um povo bélico, um povo transformado na sua entranha, num povo guerreiro, como reação a tantos processos de tentativa de extinção, ao contrário, ele se reergue a cada momento desses, como, de novo, uma flor oferecendo conhecimento, ética e princípios ao resto da humanidade. De novo. E Israel agora é o melhor exemplo disso também. Israel não foi uma consequência do Holocausto, mas foi criado logo após o Holocausto. E, ao contrário do coitadismo ou do processo permanente de se tornar uma espécie de exemplo do que há de mais alto grau de vitimização que a humanidade pudesse causar, ao contrário, Israel se torna uma nação que busca o desenvolvimento de soluções para todos os problemas da humanidade, com muita intensidade e com nenhum egoísmo. Nada para si e tudo para todos. Então, eu acho que a próxima geração, ao observar essa história tão rica de momentos importantes, de exemplos de resiliência, precisa entender e assumir a responsabilidade de levar essa corrente para frente. Porque é só com esse tipo de atitude, com esse tipo de resiliência, com esse tipo de contribuição, que a humanidade tem alguma chance de superar tanta tentativa de destruição que o ser humano causa e continua causando, seja no meio ambiente, seja para o seu outro ser humano que coabita esse planeta junto com ele, e seja até mesmo para descobrir as novas fronteiras do universo, do conhecimento, da ciência e da sabedoria. A gente tem ainda mais 7 minutos, porque a programação é intensa. Essa é uma sala, vamos dizer assim, de plenário, e a partir das 8 horas a programação segue com 3 alternativas que estão no nosso site, onde tem a agenda completa do evento. Então, nós vamos ficar... É meu papel aqui também, rigorosamente, encerrar nesse tempo. Então, eu abro aqui para vocês quem quer ser o próximo perguntador, para que a gente consiga endereçar essas questões dentro desse tempo. Quem é que não perguntou? Rubem, você... Tua vez? Tá, agora tá. Rubem está no mudo, não? Então, Rubem, enquanto você consegue consertar aí, o Rubem sugeriu que ele e eu, a gente só deixa as nossas perguntas, porque não vai dar tempo de fazer as perguntas e a gente responder. Pelo menos a gente deixa as perguntas para as pessoas pensarem em casa. Michel está falando de como as pessoas dão desculpas, tá certo? Para não terem uma vida judaica mais intensa, ou apontam a motivação para a sua vida judaica em fatores externos que não tem nada a ver com o judaísmo. Mas muitas vezes as pessoas deixam as suas vidas judaicas, as suas condutas judaicas, na mão dos profissionais do mundo judaico, na mão dos rabinos. A condução dos serviços religiosos, a visita aos enfermos, a atenção aos membros da comunidade. O Michel está falando, as pessoas nos seus últimos momentos. Mas a minha pergunta é como é que a gente, enquanto comunidade, pode encorajar para que a nossa própria comunidade possa ser mais protagonista do seu próprio judaísmo. Como cada um dos nossos membros pode estar fazendo visita aos hospitais, pode estar junto às pessoas que não estão nos seus últimos momentos, pode estar ajudando a conduzir os serviços religiosos, podem estar lendo Torá,
na sinagoga. Que iniciativas a gente pode tomar para garantir que a nossa comunidade não seja espectadora da vida judaica dos rabinos, mas seja ela própria ativa e protagonista na sua vida judaica? E a pergunta que eu ia deixar, a ideia é que deixamos então as perguntas formuladas, certo? É isso? Para que o público se sinta provocado e desafiado a próximos Tikkunim, aulas ou encontros. O que eu sugeria refletirmos juntos era sobre, dentro do judaísmo do futuro, se vai prevalecer o lado universalista judaico ou o particularista. E com isso quero dizer o seguinte: existe dentro do judaísmo seu lado particular, eu e nós de novo, suas características essenciais, especiais, por um lado, seus modos, suas tradições, seu cuidado com os judeus, sua preocupação principalmente com os judeus, seu repertório, que algumas vezes é somente ele, seus rituais, que algumas vezes acabam sendo somente esses, e somente falando de si próprios, e por outro lado está o lado universal, como se Tikkun Olam, por exemplo, ser um melhor cidadão, manter a sustentabilidade, fazer a justiça social, inclusive trazer os rituais traduzidos a valores universais. Houve épocas nas quais o mais importante era justamente essa tradução ao universal, mostrar que o judaísmo é relevante para o mundo, é bom e é necessário para o mundo. E essa era a chave, século XVIII, por exemplo, da supervivência judaica. Acreditava-se que, em virtude disso, judeus, aos olhos dos judeus e dos não-judeus, iam poder justificar que vale a pena ser judeu. Porque o judaísmo é bom e porque ele pode melhorar o mundo. Porque é relevante para o mundo. Porque o mundo sem judaísmo é muito pior. Esse seria o lado mais universal, eu diria. Por outro lado, nós vemos que existem tendências que dizem, bom, mas a maioria das coisas universais do judaísmo já foram transmitidas para todo mundo. Já estão lá. Já muitos as têm. Então, o único que vale a pena do judaísmo é sua particularidade. Sejam outros valores, outras ideias, ou seja, seu modo particular de realizar o universal. Então, minha pergunta é por aí. Se acreditamos que o judaísmo do futuro vai ser mais universal ou vai ser mais particular? Se sermos mais universais, o que vai nos tornar mais fortes e mais relevantes, ou se sermos mais particulares, o que vai fazer isso? Muito bom. Michel, uma pergunta para deixar, Tati também, e aí fechamos, eu deixo a minha pergunta, se der tempo, mas primeiro vocês. Acho que podemos ir para a tua, Mário. A gente perguntou já, e as nossas perguntas foram respondidas por todo mundo, então, de repente, deixa a tua, talvez se a Tati tiver também, com prazer. Tati, você tem mais alguma para deixar? Não neste momento. Tá bom. Eu gostaria de fazer algumas outras provocações para deixar no ar e que todos pudessem refletir. Uma é se o judaísmo chegou até aqui por causa das tradições menos alteradas ou justamente pelas adaptações que nós fizemos em todas as nossas tradições e por isso conseguimos chegar até aqui. E a segunda provocação é se Israel é a terra da religião ou é a terra da civilização. Com isso, amigos, eu encerro aqui quase nos 55 da hora e passo a palavra para o Rogério, não é isso, Rogério? Alguém que vai comentar um pouco a sequência? Quem de vocês? Sou eu. Obrigado, Mário. Obrigado, Michel. Obrigado, Rubem. Obrigado, Tati. Os meus 3 colegas vão cada um para uma sala diferente. Eu vou aqui explicar o que vai acontecer daqui para frente. Para começar, vocês estão vendo aqui no cantinho esquerdo da tela um QR Code que direciona para a campanha da CIP contra a fome pela dignidade. E a gente, ao longo de toda a noite, até as 3 da manhã, a gente vai ficar pedindo para vocês nos ajudar a atingir a meta e levar cestas básicas e kits de higiene a pessoas em vulnerabilidade
através das nossas instituições parceiras, o Lar das Crianças, o projeto Vida SP, com o Instituto Caça Fome, e o projeto CISARTE. Essa é a primeira coisa. A gente pede de verdade que vocês acionem a generosidade de vocês. Como o Rabino Ruben falou, Shavuot era a festa em que as pessoas levavam as suas primícias ao templo. Quem sabe porque em Shavuot a gente recebeu a Torá, a gente se permite ser especialmente generoso em Shavuot. A gente está pedindo para vocês serem especialmente generosos com os segmentos sociais que mais têm sofrido com a pandemia. Então, entra, pega o celular, aponta para esse códigozinho aí no canto da tela, no canto esquerdo da tela, e doa o que você puder. Nenhuma doação é pequena demais, nenhuma doação é grande demais. Tá certo? Doa quanto você puder. A partir de agora, vocês têm opções. Então, são 3 salas online em que vocês podem escolher o que vocês querem assistir. Nas salas azul e rosa, são sessões, na grande maioria dos casos, sessões de 40 minutos. Na sala roxa, são sessões mais longas, de 1h20. As atividades artísticas e o painel internacional sobre educação democrática vão passar em todas as salas. Se você não sabe como você faz para saber o que está acontecendo em cada sala, na descrição de cada uma das transmissões no YouTube, tem o link para o site da CIP, onde você consegue saber o que está passando em cada sala. No mesmo site da CIP, também tem os materiais do Tikunzinho, os materiais especiais para as crianças, que a área de Eladim, a área de educação infantil da CIP, preparou, tratando dos temas dos quais a gente está falando aqui no Tikkun. Então, quero encorajar todo mundo, dá uma olhada na descrição da transmissão no YouTube, e olha lá o link, cip.org.br/Shavuot, não precisa decorar, vai lá na descrição do vídeo, clica e dá uma olhada. Na página, vocês têm que olhar onde tem sala roxa, sala rosa e sala azul, clique em cada uma dessas salas, por lá vocês conseguem assistir cada uma das salas e ver também a programação. Agora, na sequência, deixa eu contar para vocês o que vai acontecer. Na sala roxa, a gente vai ter uma conversa sobre novas formas de fazer parte, falando sobre inovação no mundo judaico, e o que algumas organizações estão inovando, o que é inovação. A Rabina Tati vai moderar uma conversa com o Benjamin Serussi, da Casa do Povo, o Guilherme Pazmanik, coordenador aqui do MOVE 2035, a área de jovens adultos da CIP, com a Paula Fuchs Bueno, da Moishe House, e a Rebecca Binger, que coordena a área de Eladim, a área de educação infantil, responsável por esses materiais geniais que estão aqui no nosso site. Na sala rosa, o Rabino Michel vai moderar uma atividade desenvolvida pela Ari, a nossa parceira, a nossa sinagoga irmã no Rio de Janeiro, que vai falar do individual e o coletivo na relação entre as diásporas e Israel, com o Rabino Sérgio Margulis, o nosso querido amigo Paulo Geiger e a nossa querida Andrea Kulikovski. E na sala azul, o Rabino Ruben vai ter uma conversa com Oscar Vilhena Vieira, da FGV, sobre deveres e direitos do indivíduo e do coletivo em um Brasil extremamente desigual. E assim, essa é a sequência da noite toda. Uma atividade termina, vocês podem continuar na mesma sala e assistir a próxima, ou vocês podem escolher trocar de sala. Então, fico por aqui. Boa escolha para vocês, excelente Tikkun e Chag Sameach.